Dizem que o sangue fala mais alto, mas para Elizabeth o silêncio durou 27 anos. Quando a filha desaparecida finalmente retorna, o que parecia um milagre divino rapidamente se revela uma armadilha perfeita. Afinal, acolher uma estranha em casa pode custar a própria vida. No dia 6 de junho de 1990, um trágico evento abalou a Filadélfia e manteve o estado inteiro em suspense. A pequena Victoria Marshall foi raptada diretamente da maternidade. Apesar dos esforços exaustivos das autoridades e da comoção pública, 27 anos se passaram sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro da criança. Nos dias atuais, a mãe, Elizabeth Marshall, transformou sua dor em carreira, atuando como promotora e concorrendo ao cargo de governadora. No entanto, sua campanha enfrenta turbulências, com a aprovação em queda livre e restando apenas um mês para as eleições. Ela precisa desesperadamente superar seu adversário. A tensão aumenta quando Malcolm, o braço direito de Elizabeth, interrompe sua agenda para anunciar uma visita inusitada. Uma jovem chamada Lucy Pierce aguarda na recepção, alegando ser a filha perdida da candidata. Lucy traz consigo uma narrativa convincente, explicando que, após o falecimento recente de sua mãe, Caroline, descobriu um acervo de recortes de jornais sobre o sequestro de Victoria, guardado por décadas. Para corroborar a história, ela exibe uma marca de nascença no ombro, idêntica à da bebê desaparecida, e relata uma vida nômade sem pai e em constante mudança de endereço. A reunião é abruptamente encortada pela chegada de Terry, a filha mais nova de Elizabeth, que aparece para uma sessão de fotos agendada. A presença de Lucy traz à tona velhos traumas, pois a família já havia sido vítima de uma fraude cruel no passado, quando uma impostora chegou a tatuar uma marca falsa para se infiltrar na família. Por conta dessa desilusão anterior, a cautela impera ali. Elizabeth decide adiar qualquer celebração e focar na logística. Ambas, ela e Lucy, fornecem amostras de DNA na clínica, com resultados prometidos para o dia seguinte. Enquanto isso, a mente política de Malcolm já começa a trabalhar, vislumbrando o potencial eleitoral caso a identidade de Victoria seja confirmada. Estrategicamente, Elizabeth opta por engavetar as novas fotos de campanha com Terry, temendo que o histórico problemático da caçula possa prejudicar ainda mais sua imagem pública neste momento delicado. Lucy, que trabalha em uma escola, tenta manter a normalidade, mas a ansiedade consome ela. Paradoxalmente, ela torce para que o teste dê negativo, pois a confirmação significaria que toda sua existência e memórias com a mulher que chamava de mãe foram baseadas em uma mentira. O destino, porém, tem outros planos e o exame de DNA confirma o impensável. Lucy é de fato Victoria. O reencontro é marcado por um turbilhão de sentimentos contraditórios e um abraço carregado de décadas de ausência. Elizabeth não perde tempo e leva a filha recém-descoberta para a residência da família, onde as atualizações sobre o passado começam a ser trocadas. Lucy descobre com pesar que o seu pai biológico, um médico, faleceu anos atrás devido a um ataque do coração. Ao compartilhar detalhes de sua vida humilde como professora de inglês, o contraste com a irmã se torna evidente. Terry está presa a um emprego temporário em uma loja de roupas há 6 meses, algo que a mãe não deixa passar sem uma observação crítica. Durante um momento em que Elizabeth se afasta para atender Malcolm, a curiosidade leva Lucy ao andar de cima. Ao entrar no quarto principal e observar os retratos da família, ela é abordada pela mãe, que sugere que é hora de revelar ao mundo a verdade. O caso, que já foi um escândalo nacional, tem tudo para se tornar a sensação do momento novamente, impulsionando a candidatura de Elizabeth a patamares nunca vistos. A estratégia de mídia é lançada com força total.
qual, em uma entrevista emocionada, Elizabeth declara que o retorno da filha é a prova de que Deus ouviu suas preces, reafirmando que a família é o seu pilar central. Quando o microfone é passado para Lucy, a jovem hesita, visivelmente desconfortável com todos os holofotes. Com honestidade, ela descreve a mulher que a criou, não como uma criminosa, mas como uma mãe amorosa e sua melhor amiga, justificando que a vida isolada e sem dinheiro as uniu profundamente. Essa lealdade à sequestradora cria um contraste interessante, mas Elizabeth rapidamente toma o controle da narrativa. Ao ser questionada se o retorno da filha afetaria a campanha, a candidata mente descaradamente, alegando que a política é a última coisa em sua mente no momento, embora seus índices de aprovação comecem a subir meteoricamente. Logo em seguida, quando Elizabeth arrasta Lucy para uma maratona de aparições públicas, Terry assiste a tudo de longe, se sentindo cada vez mais excluída e ressentida com um novo foco das atenções da família. A rotina de Lucy vira de cabeça para baixo, a exaustão toma conta enquanto ela tenta acompanhar o ritmo frenético da mãe, que parece não dormir. No entanto, pequenos gestos de afeto surgem. Quando Elizabeth revela que todas as suas senhas bancárias sempre foram a data do nascimento de Lucy, uma prova de que jamais esqueceu ela. A fama da filha perdida ultrapassa os limites da campanha e invade seu local de trabalho, onde Ryan, um aluno aspirante a jornalista, pede uma entrevista para o jornal da escola. Mesmo cansada da exposição e já tendo falado com gigantes como o New York Times, Lucy cede ao pedido do estudante. Do outro lado da moeda, a inveja de Terry atinge a um ponto de ebulição. Uma jornalista oportunista chamada Chloe aparece na loja onde Terry trabalha e começa a provocar ela, comparando sua vida de fracassos e delitos, incluindo roubo e embriaguez ao volante, com a trajetória imaculada e o sucesso de sua irmã recém-chegada. A provocação da repórter surte o efeito desejado. Terry, incapaz de lidar com a pressão e as comparações humilhantes, perde a cabeça, encerra a entrevista aos gritos e empurra a jornalista na saída. O ato impulsivo é gravado e viraliza instantaneamente na internet, sendo pintado como uma agressão física e brutal. Terry tenta se defender, alegando provocação, mas o dano à imagem da campanha é imediato, enfurecendo sua mãe. A mãe não compreende a necessidade da filha em buscar atenção e reage severamente, apontando que, enquanto Lucy construiu tudo em sua vida sozinha, Terry desperdiçou todas as oportunidades dadas, largou a faculdade e vive sendo sustentada enquanto ganha um salário mínimo que gasta com besteiras e bebidas. O conselho final de Elizabeth é amargo. Terry deveria usar a irmã mais velha como exemplo e amadurecer. Tentando apaziguar os ânimos, um jantar é organizado no apartamento de Lucy, que agora está repleto de presentes e de cartas de admiradores. Durante o jantar, enquanto a mãe e a filha recém-encontrada compartilham confidências e planos para o futuro, Terry age sorrateiramente, consumida pelo ciúme ao ouvir Lucy falar sobre seu sonho de ser escritora e a oferta de Elizabeth para quitar seus empréstimos estudantis, o mesmo privilégio que Terry já teve no passado. A caçula aumenta a temperatura do forno ao máximo sem que ninguém perceba. A conversa é interrompida pelo alarme de incêndio e pela fumaça que toma conta da cozinha, arruinando o prato. Enquanto Terry finge inocência, o telefone de Elizabeth toca com uma revelação bombástica do FBI. A identidade da sequestradora foi finalmente desvendada. O nome verdadeiro da mulher que criou Lucy era Marcia Summers. Ela havia assumido a identidade de Carolyn Pierce, uma mulher falecida antes do nascimento de Victoria, para encobrir os seus rastros. A motivação por trás do crime se revela uma vingança pessoal e dolorosa. Ao ver a foto da sequestradora, Elizabeth reconhece ela imediatamente de seu passado jurídico. Marcia fazia parte de uma ação coletiva de pais cujos filhos sofreram efeitos colaterais e fatais de um medicamento farmacêutico. Na época, recém-formada, Elizabeth trabalhava para a equipe de defesa da empresa farmacêutica, ajudando a corporação a se livrar da
da culpa. Marcia, que havia perdido seu próprio filho um ano antes de sequestrar Victoria, agiu movida pelo desespero e pelo desejo de retribuição contra a advogada que defendeu os interesses dos responsáveis pela morte de sua criança. O ciclo de tragédia se fecha, mas a máquina política não para. Malcolm celebra o impacto midiático que Lucy trouxe, considerando sua presença inestimável para a arrecadação de fundos, e já negocia um contrato milionário para um livro sobre a saga da família. O sucesso da campanha atinge um novo patamar com o interesse de uma editora disposta a pagar um adiantamento generoso pelo livro, consolidando a dupla de mãe e filha como um trunfo eleitoral. No entanto, a dinâmica familiar começa a ruir nos bastidores. Durante uma ida exclusiva ao shopping, Elizabeth e Lucy deixam Terry de fora, mas a ironia do destino obriga a mãe a pedir os sapatos emprestados à filha mais nova para compor o visual de Lucy. Ao entregar o par, Terry tenta manter uma fachada amigável, mas sua máscara cai quando ela escuta escondida uma conversa devastadora. Elizabeth confidencia a Lucy que a irmã caçula está perdida na vida e que precisa urgentemente de um bom exemplo a seguir. Essa rejeição materna é o combustível que faltava para Terry colocar seu plano em ação, sob o pretexto de fortalecer os laços fraternais conforme o desejo da mãe. Ela convence a irmã a sair para beber, levando ela a um ambiente que Lucy normalmente evitaria. No bar, Terry manipula a situação com maestria, destilando veneno sobre como sempre foi comparada injustamente a imagem idealizada de sua irmã mais velha que estava sumida. A armadilha se fecha quando um rapaz atraente que aparentemente reconheceu a filha perdida dos noticiários se aproxima da mesa. Terry sugere que ele pague uma rodada e Lucy, que não tem o costume de beber, fica vulnerável rapidamente. Se aproveitando do estado alterado da irmã, Terry a instiga a revelar seus segredos picantes, arrancando a confissão de que Ryan, um de seus alunos, tem flertado com ela e que o interesse é, de certa forma, recíproco. Enquanto Terry enche o copo da irmã repetidamente, Lucy perde a inibição e acaba aceitando beijar o estranho, sem saber que ele faz parte desse complô. Quando o casal se afasta para um canto mais reservado, Terry saca o celular e grava tudo discretamente. A ressaca moral e física de Lucy chega na manhã seguinte, ao entrar na sala de aula e ser recebida com risadas cruéis. A humilhação se completa quando o próprio Ryan lhe mostra um vídeo da noite anterior que viralizou na internet. A repercussão é catastrófica. Elizabeth fica incrédula com o comportamento da filha, enquanto a oposição, representada por Caleb, aproveita o escândalo para oferecer condolências sarcásticas, saboreando a destruição da imagem da promotora. As consequências profissionais são imediatas e severas. A administração da escola suspende Lucy por 2 dias, alegando violação de conduta ética, pressionada por pais que não querem mais uma professora com tal reputação perto dos filhos. Consumida pela vergonha, Lucy busca o perdão da mãe, mas encontra uma parede de gelo. Elizabeth, focada nos danos políticos, mente dizendo que ficará tudo bem, mas sua atitude distante e o cancelamento abrupto de entrevistas conjuntas no baile de gala dizem o contrário. É nesse momento de vulnerabilidade que Terry se aproxima novamente, fingindo ser um ombro amigo e pedindo desculpas falsas por não ter cuidado melhor de sua irmã no bar. Lucy, ingênua, assume toda a culpa sem desconfiar que a irmã está celebrando internamente o sucesso de sua sabotagem. Tentando fugir do pesadelo, Lucy busca refúgio no trabalho, mas logo descobre online que Elizabeth anunciou o lançamento do livro sozinha, excluindo ela completamente do seu projeto. Decidida a confrontar a mãe, Lucy invade o escritório e exige explicações sobre sua exclusão do contrato e o tratamento frio que vem recebendo. A resposta de Elizabeth é brutalmente pragmática. Lucy deixou de ser um ativo valioso para se tornar um fardo tóxico para sua campanha. A promotora deixa claro que sua carreira política é prioridade absoluta e que não quer mais uma filha arruinando sua imagem.
imagem desolada e se sentindo órfã pela segunda vez, Lucy recorre mais uma vez ao apoio traiçoeiro de Terry. Em uma conversa melancólica, elas falam sobre o pai problemático. Terry o descreve como um homem gentil e alegre, o oposto da frieza calculista da mãe, o que leva ambas às lágrimas. Mas a paz dura pouco. O diretor da escola interrompe uma aula de Lucy para levá-la à sala onde o detetive a aguarda. Uma denúncia anônima chegou à diretoria contendo supostas trocas de mensagens íntimas e fotos comprometedoras entre Lucy e o aluno Ryan. Lucy nega veementemente as acusações, garantindo que as mensagens são fabricadas e as fotos manipuladas digitalmente, mas o detetive é incisivo. A situação é gravíssima. Se as fotos forem reais, ela enfrentará a possibilidade real de prisão. Percebendo que alguém está orquestrando sua destruição total, Lucy usa sua única ligação para chamar a mãe. Elizabeth chega à delegacia, mas o choque inicial dá lugar a uma postura defensiva e profissional. Ao ouvir o relato da filha, a promotora explica friamente que Lucy precisa de um advogado de defesa, papel que ela não pode exercer. Pior ainda, se o caso for a julgamento, será o escritório de Elizabeth o responsável pela acusação. Malcolm, sempre estratégico, intervém para selar o destino de Lucy. Ele alerta Elizabeth que a única maneira de salvar sua candidatura é distanciar publicamente da filha e atuar como promotora contra ela no caso. Diante da escolha impossível entre proteger a filha que mal conhece ou salvar a carreira que construiu por décadas, Elizabeth escolhe o poder. Ela comunica a Lucy que o escândalo é insuperável e a deixa à própria sorte, priorizando sua imagem. A ambição de Elizabeth se revela desmedida. Para garantir a vitória nas urnas, ela está disposta a sacrificar a própria filha. Numa reviravolta cruel, Terry volta a ocupar o posto de favorita, enquanto a mãe convoca a imprensa para uma declaração fria e calculista. Enquanto a investigação prossegue, Lucy é liberada da custódia, mas a sua liberdade é apenas física. Cada passo seu é vigiado por uma nuvem de repórteres, transformando sua vida num inferno midiático. Paradoxalmente, a estratégia de Elizabeth sai pela culatra. Seus índices de aprovação despenca, deixando ela 4 pontos atrás do oponente, e os principais doadores, temendo a associação deles ao escândalo, retiram financeiramente o apoio. Embora ainda não haja um veredito oficial, o Tribunal da Opinião Pública já condenou Lucy, que acaba sendo demitida da escola. Terry, por sua vez, assiste a tudo com satisfação sádica. Ver a irmã, que sempre detestou ser destruída e humilhada publicamente, é um trunfo que ela almejava sem qualquer remorso. Ainda sob a mira do escárnio público, Lucy recebe mais uma visita de Terry, que mantém a máscara de irmã preocupada e solitária. Mesmo diante da rejeição de Lucy, que tenta expulsá-la e cortar os laços com a família, Terry insiste em ficar, plantando a ideia de que a armação pode ter vindo dos rivais políticos da mãe. A conversa é interrompida por uma ligação do detetive Mills. Na delegacia, o alívio inunda Lucy ao descobrir que a divisão de crimes cibernéticos provou que as mensagens e fotos eram montagens grosseiras que não deveriam ter passado desapercebida, mas passou e estragou a vida dela. No entanto, a perícia rastreou a origem do upload do vídeo do bar até o endereço de IP de Terry. A irmã mais nova admite ter gravado o vídeo, mas jura de pé juntos que não fabricou as provas falsas de que ela estava tendo relações com o aluno. A polícia, porém, trabalha com evidências técnicas e Terry é presa em flagrante. Devastada pela prisão da caçula e pelo sofrimento de Lucy, Elizabeth decide que o preço do poder ficou alto demais. Ela comunica a Lucy sua intenção de abandonar a corrida eleitoral para focar na reconciliação familiar, mas a professora, ferida demais, rejeita a mãe, se recusando a aceitar um amor que custou sua dignidade. Entretanto, nos bastidores, uma trama muito mais complexa se desenrola. Terry continua clamando inocência sobre as falsificações, lembrando que na noite do envio do e-mail anônimo, ela estava na casa da mãe. O detetive Mills descarta a hipótese de que Lucy teria incriminado a si mesmo usando o nome da irmã, considerando a ideia absurda, mas é exatamente essa a verdade oculta. Lucy orquestrou
sua própria desgraça. Caleb Gray pagou uma fortuna para que Lucy sabotasse a campanha da própria mãe por dentro. No dia seguinte, despida de qualquer sentimentalismo, Lucy procura Elizabeth não para perdoar, mas para negociar. Ela exige suporte financeiro em troca de uma trégua, argumentando que Terry destruiu sua carreira docente e que alguém precisa pagar a conta. Enquanto isso, Terry ganha liberdade condicional e se vê no centro de um furacão midiático, mas não do tipo que ela desejava. Elizabeth, cega pela culpa e pela manipulação de Lucy, se recusa a acreditar na versão de Terry de que a irmã mais velha é a verdadeira vilã e expulsa a caçula de casa. Sem teto e abrigada temporariamente por uma amiga, Terry finalmente conecta os pontos. O objetivo de Lucy não é apenas vingança pessoal, mas a aniquilação completa do legado político da mãe. Decidida a provar a verdade, Terry engole o orgulho e procura Chloe, a jornalista que ela havia agredido, oferecendo uma aliança em troca de informações privilegiadas. A parceria rende frutos quando Terry descobre um vínculo entre Lucy e o escritório do oponente. Fingindo querer paz, Terry aborda a irmã na rua, sugerindo que deixem o passado para trás e culpando terceiros pelas montagens. O teatro serve apenas para abaixar a guarda de Lucy, permitindo que Terry a siga e fotografe seu encontro clandestino com Caleb Gray. Ao ver as imagens comprometedoras, a venda cai dos olhos de Elizabeth. Ela percebe com horror que Lucy planejou cada passo do desastre desde o início. No dia seguinte, a promotora encena sua própria peça. Quando Lucy aparece, Elizabeth finge ignorância e vulnerabilidade. A filha tenta extrair informações sobre a campanha e a mãe, entrando no jogo, revela falsamente que todos os documentos confidenciais e estratégicos estão guardados numa pasta específica no escritório de Malcolm. A isca é lançada e Lucy morre. Naquela mesma noite, ela invade o escritório e começa a revirar os arquivos, sem perceber que está sendo filmada. Elizabeth então surge das sombras, flagrando a traição. No confronto final, descobrimos que a semente do ódio foi plantada pela própria Caroline antes de morrer. A sequestradora confirmou o crime e instruiu Lucy a destruir a família biológica. Lucy hesitou inicialmente, mas o tratamento frio de Elizabeth e a crueldade de Terry selaram sua decisão. Terry, que assiste tudo, quer chamar a polícia, mas Elizabeth a impede. Numa última demonstração de controle, ou talvez de misericórdia distorcida, ela dá a Lucy até o amanhecer para pegar um avião e desaparecer para sempre. O castigo não será a cadeia, mas o exílio total, sem família e sem raízes. Elizabeth Marshall vence a eleição e conquista o tão sonhado cargo de governadora, mas durante a festa de vitória, o sabor é de cinzas. A única conquista real foi a reconstrução do seu laço com Terry, a única filha que restou. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir esse outro filme aqui baseado em fatos reais que eu estou deixando em sua tela, ou que você dê uma olhada em nossa playlist só com filmes em fatos reais. Eu tenho certeza que você vai curtir. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.